Olá, estamos de volta com mais um programa EFEST e agora teremos um bate-papo com o massoterapeuta Rodrigo Lins Medeiros. Ele dará dicas de como eliminar aquela gordurinha localizada em casa, viu? Você que está pensando em reduzir medidas, já se prepara para o verão, final de ano, vale a pena a dica aí, viu? Fica ligadinho, ele já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa EFEST, Rodrigo. Olá, Séries, obrigado pelo convite e vamos ensinar vocês como viver melhor. Eu digo que antes da gente reduzir peso, a gente tem que entender como se vive melhor. A bandeira da estética que eu trabalho é a estética ortomolecular. Sim. Então, é a estética que primeiro olha para dentro, para depois que a gente faz algumas pequenas mudanças, a gente acaba tendo esse externo um pouco mais bonito, um pouco mais bacana, que eleva a nossa autoestima e deixa a gente bonito, provando roupa, com a pele bacana. Pois é, qualidade de vida altíssima, né? Rodrigo, sai para a gente entender um pouquinho, antes de já começar, o que é a gordura localizada, quando se fala em gordura localizada? Isso, antes da gente entender exatamente o que é a gordura localizada, vamos primeiro entender os dois principais tipos que nós temos de gordura. Nós temos a gordura visceral, ou seja, aqui entre o tórax e o nosso abdômen a gente tem um músculo chamado diafragma. E esse diafragma ele justamente divide e segura todos esses órgãos internos, que nós chamamos das nossas vísceras, que é a questão do intestino, que é a questão do pâncreas, a questão do fígado, enfim, todos esses órgãos que compõem, né, essa cava abdominal, elas são chamadas de vísceras. Então, esse músculo ele faz justamente esse segura. Então, essa gordura que fica entranhada no meio desses órgãos, a gente chama de gordura visceral. E aí nós temos outra gordura, que é justamente a gordura que fica entre a pele e a musculatura, que a gente chama aí pode dizer que seria a gordura localizada, mas é a gordura subcutânea, é a gordura que o cirurgião plástico passa o bisturi e aí retira na questão da abdominoplastia, ou que ele passa a cânula puxando. Então, existem esses dois tipos de gordura. Então, principalmente a questão da gordura localizada, ela é localizada aqui nos flancos, é localizada na questão do culote e também, Séries, não é todo mundo que tem. Nós temos biotipos de corpo que são diferentes. Então, muitas das vezes até acontece dentro da família, minha mãe tem culote, mas eu não tenho. Ou então, minha avó nunca teve culote e agora eu estou tendo. Porque são biotipos de corpo diferentes. Então, o mesomorfo, que é aquele corpo que é um pouco mais violão, que é um pouco mais culturado, as mulheres que têm o quadril um pouco mais largo, elas têm um pouco mais de tendência à gordura localizada. Já as endomorfos, que são aquelas, vamos dizer assim, aquelas pacientes que têm o tórax um pouco mais avantajado em relação às pernas, são a endomorfo. Então, esse tipo de paciente ele já é mais propenso a essa gordura visceral. E uma forma da gente identificar bem direitinho é o seguinte: quando a gente olha para a barriga, aí o que é que a gente faz? A gente olha e nota que é uma gordura um pouco mais mole. Isso. Então, essa gordura é a gordura subcutânea, por isso que é mais fácil a gente pegar e cortar e tirar ela no processo cirúrgico. Mas a gordura visceral, o que acontece? Você toca, aí não tem um pessoal que diz que eu sou gordinho, mas sou todo durinho. Mas não é questão de ser durinho, é porque a gordura visceral está empurrando a musculatura contra a pele. Sim. E está fazendo com que essa gordura e esse músculo ele fique justamente enrijecido. Então, existem esses dois tipos de gordura que a gente tem que observar. Agora, o que é que leva, né? O que é que causa a gordura localizada? Que esse é o terror, né? Das mulheres e homens também. Isso. Todas as gorduras no nosso organismo, Séries, eles começam a partir de uma coisa chamada RI, que é a resistência insulínica. Por isso que nós temos que sempre observar a questão da nossa alimentação. Não tem como a gente falar sobre tratar a obesidade, não tem como a gente falar sobre tratamento de emagrecimento se a gente não observar a resistência insulínica. Muitas das vezes o que acontece? O paciente pega e fala para a gente: Rodrigo, mas eu como pouco. Mas não é questão de comer pouco, mas é o comer certo. Então, o que acontece? Quando a gente passa a se alimentar, que a gente tem mais glicose dentro do nosso sangue, e aí o que acontece? Essa glicose ela não é absorvida o suficiente, e aí passa a se gerar esses depósitos de gordura, tanto subcutânea quanto visceral. Olha só,